Olá, bom dia meninos do 9º ano. Estou aqui para desejar a vocês um dia abençoado e dizer para vocês que estou com saudade de vocês, tá? Nós vamos nos encontrar todas as quarta-feiras para que nós venhamos estudar um pouco sobre a história do Brasil, tá bom? E o nosso primeiro tema vai ser falando sobre a proclamação da República e seus desdobramentos. Nós vamos falar um pouco de como ocorreu essa história do Brasil e o que ocorreu para que houvesse essa implantação da República, tá? Sobre os seus desdobramentos. E nós vamos observar aí sobre o processo que conduziu a República, tá? Nós vamos ver que essas ideias republicanas, elas eram antigas, elas ocorreram bem antes da independência do Brasil, inspiradas na Revolução Francesa e na independência dos Estados Unidos, entre outros países americanos, tá? Nós vamos observar que nesse período houve várias rebeliões em territórios brasileiros, rebeliões republicanas. A exemplo dela nós temos a cabanagem e a farroupilha, tá? A cabanagem ela foi no estado do Grão-Pará e a farroupilha ela foi no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tá? Essas foram as maiores, as mais relevantes, aquelas que tiveram uma conotação nacional para esses desejos e anseios da República no Brasil, bom? Nós vamos observar as questões que levaram à queda do imperador e ao fim da monarquia. Nós tivemos fatores como a questão militar, a religiosa, tivemos também a questão escravocrata, que foi a abolição da escravatura, que levaram à queda da monarquia no Brasil. E aí nós temos sobre a questão religiosa que quando o Brasil teve a sua primeira Constituição lá em 1824, depois da independência, o imperador passou a ter maiores influências na igreja, como através do beneplácito e do padroado. Esse beneplácito era onde ele poderia aprovar ou não as bulas papal, que eram as recomendações que vinham do Vaticano para as igrejas no Brasil. E do padroado, que era o direito de nomear os bispos, né? E por que que o imperador tinha essa função, tinha essa autonomia, tinha essa influência de quem eles colocavam na igreja para cuidar das igrejas ou não? Isso porque eles eram considerados, os religiosos, né, que tomavam conta das igrejas, funcionários públicos. Eles eram assalariados pela monarquia. Então, o imperador se achava no direito de tirá-los ou não, tá bom? Isso foi um ponto de atrito entre monarquia e igreja. Isso já começou a ruir a relação, tá? Quando o Papa Pio IX recomendou que fossem expulsos os maçons da Igreja Católica, né? Então, aí azedou de vez a relação entre igreja e monarquia. E aí houve esse descontentamento, tá? E a igreja também passou a apoiar a República no Brasil. Outra situação foi a questão militar. E essa questão militar, ela foi tão influente porque a relação entre monarquia e militares arruinou de vez a partir do momento em que houve dois episódios, tá? Um deles foi que o tenente coronel Sena Madureira publicou um texto repudiando a situação, o sistema escravocrata no Brasil, ou seja, ele era a favor da abolição da escravatura, tá? E o outro foi a situação do coronel Cunha Matos,
o qual ele também redigiu um texto onde ele fazia uma série de críticas, tá, sobre corrupção, tema que não é atual, gente. No Brasil, infelizmente, ele é uma herança maldita, mas é uma herança brasileira, a questão da corrupção, tá? E que nós temos que a cada dia lutar para que ela venha sair da nossa sociedade, sair da vida das pessoas. Mas que isso é uma questão também de pessoal, uma questão de que as pessoas têm que trabalhar, né, dia a dia, tá? Nós vamos ver que tudo isso, tá, se somaram, se juntaram, tá, para que houvesse a proclamação da República, né? E aí vocês veem no texto que na manhã do dia 15 de novembro de 1889, tá, o Marechal Deodoro da Fonseca, tá, e seus soldados, eles tiraram o imperador da época, Dom Pedro II, do poder, pondo fim assim à monarquia e dando início à República, tá? E aí nós temos o dia 15 de novembro, que todo ano é feriado, e vocês pulam de alegria quando diz assim, amanhã não tem aula, que é meio de semana, e vocês gritam, vibram, mas não se atentam por que deste feriado, ok? Então, o dia da proclamação da República foi dia 15 de novembro de 1889, período em que foi refeito o hino brasileiro, foi refeita o hino, a bandeira, foram criadas símbolos que representassem a nação brasileira, tá bom? E aí nós vamos observar isso daí. Nós temos também que observar que durante o governo de Marechal Deodoro da Fonseca, período conhecido como República da Espada. Mas por que República da Espada? Simplesmente porque eram de militares, e esses militares, tá bom, eram punho forte, tá bom? E que eles combateram quando foram pressionados a sair do poder. Quando o Marechal Deodoro da Fonseca entrou no governo, aqui o Brasil estava atolado numa crise econômica, financeira, social, política, e aí ele fez algumas reformas no campo da economia, criou alguns bancos, concedeu empréstimos, tá? Isso, a maioria da população que era menos favorecida continuava à margem exclusa de todos esses projetos, ok? Mas ele também fez a primeira Constituição Republicana do Brasil, tá? Que foi a de 1891. E nessa Constituição Republicana, ele instituiu que a igreja se separasse do Estado, tá? A igreja não seria mais dividida entre Estado, tá? A igreja ia cuidar de questões religiosas, de vida espiritual, o Estado ia cuidar de administração pública, tá bom? Instituiu o casamento também civil. Antes as pessoas só se casavam no padre, tá? Instituiu também o registro civil, que antes não tinha o registro, se tinha um registro religioso, que quando você se batizava, recebia um papelzinho chamado de batistelo. E aí vinha suas informações, nome do pai, data de nascimento e outras informações, tá? E era válido como documento. Foi instituído também na primeira Constituição Republicana o atestado de óbito, tá? E nessa primeira Constituição Republicana ele falava também sobre a questão do voto, tá? Que passou a ser para homens alfabetizados maiores de idade. E a maior idade naquela época era de 21 anos de idade. Bom, e quem ficava de fora na hora de votar? Soldados religiosos, padres, as pessoas que faziam parte do clero, tá? E analfabetos, ou seja, os pobres não votavam, tá? Continuava de fora, por isso que eu disse, à margem e exclusa de todo o projeto republicano. Ainda continuava as desigualdades sociais, a exclusão social, tá bom?
E aí nós vamos para agora o governo de Floriano Peixoto, que foi o segundo. Tá? Quando o Marechal Deodoro da Fonseca, vocês vão dar uma olhada mais no livro de vocês, renunciou, ele tinha fechado o Congresso, porque ele foi pressionado, e antes da renúncia ele acabou fechando o Congresso Nacional. E aí quando Floriano Peixoto entrou como presidente, ele reabriu o Congresso, reduziu o preço de aluguéis, estabeleceu o preço de alguns alimentos como feijão, batata, pão, tá? E ele tabelou o preço, tá? E aí nesse período ele ganhou um certo apoio popular. Depois os militares apoiavam também, ele tinha uma maioria apoiando ele mais do que o Marechal Deodoro da Fonseca, mas mesmo assim, com o passar do tempo, ele foi sofrendo pressões, porque as pessoas estavam insatisfeitas ainda com o plano dele na República. Então ele sofreu a segunda revolta armada, a primeira com Marechal Deodoro da Fonseca e a segunda foi com Floriano Peixoto, tá? Mas ele resistiu, ele conseguiu dinheiro, ele comprou equipamentos para se proteger e ele acabou sucumbindo à primeira tentativa. Mas ele não conseguiu resistir por causa da insatisfação de grupos que estavam também financiando, tá? Tinha os fazendeiros, tinha advogados, tinha médicos, tá? Que estavam anseiando por uma república desejada que tivesse mais liberdades, tá bom? E que continuasse melhorando o plano econômico do Brasil, que eles estavam interessados que o Brasil se tornasse uma economia mais independente, tá? E mais que o governo se preocupasse mais com a economia do país também. Quem era fazendeiro tinha seus interesses, não é? Nós temos aí, gente, uma atividade. É claro que tem mais conteúdo para a gente falar, não vai ser possível falar somente hoje, mas nós temos aí uma atividadezinha para vocês responderem, que são 5 questões, e eu queria pedir para vocês que vocês se atentassem aí para a 5ª questão. Na 5ª questão tem uma palavra repetida, tá? Vocês aí observem, que é para produzir uma síntese reflexiva do texto do hino da proclamação da República. Professora, mas eu não tenho esse hino. Logo abaixo aqui a atividade tem um vídeo para que vocês ouçam esse vídeo sobre o vídeo do hino da proclamação da República. E só tem um trecho dele, um refrão que eu queria que vocês fizessem essa reflexão, que fala sobre liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dar que ouçamos tua voz. E aí vocês vão me fazer essa síntese, tá bom? E aí vocês fotografem, mandem para mim no grupo, tá? Quem tem o caderno de história faz no caderninho de história, quem não tem faz atividade, depois coloca no portfólio. E aí quando nós retornarmos às aulas presenciais, eu irei corrigi-las, ok? Mas tem que mandar também no grupo, tá? Vocês terão 2 dias para me entregar essa atividade, tá bom? Por hoje é só. Quero desejar bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, tá? E que vocês possam tirar as dúvidas aqui no grupo, tá bom? Depois que vocês assistirem os vídeos, lembre-se que não é para eu responder as questões, é para tirar as dúvidas sobre o tema de uma forma geral, tá bom, meninos? Um bom trabalho aí para vocês e até a próxima. Tchau.